Deus é amor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Oséias, hoje Oséias capítulo 11. Mas antes é necessário que a gente faça aqui 3 pedidos, como sempre fazemos em todos os nossos estudos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, edificadas. O segundo pedido é para que você, então, adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a nossa intenção com isso é fazer com que você leia a Bíblia toda em um ano. Então, aceite esse desafio e faça então esse favor a si mesmo de ler e adquirir conhecimento do Senhor através das Escrituras. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então, temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E o desejo do nosso coração é, de alguma forma, te alcançar para que você venha adquirir mais conhecimento aí da parte do nosso Senhor. E depois desses pedidos, eu quero compartilhar com vocês aí Oséias capítulo 11, a partir do versículo 8, que diz: Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com o Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Então, como nós vimos aí nos capítulos anteriores, falando a respeito, então, ali no capítulo 9, falando a respeito, então, da chegada do castigo, e depois do 10 questionando ali, então, a prosperidade, a gente vê agora, então, uma palavra do Senhor de esperança. A gente, como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente muitas vezes se vê aí em certas circunstâncias onde a gente circunstâncias desfavoráveis, e aí a gente fica pensando quando que vai acabar então esse período. Então, palavra do Senhor aqui é falando então que esse cativeiro ele vai ter um fim. Palavra do Senhor que um cativeiro vai ter um fim. Eu preciso lembrar aqui que no versículo 8, quando fala a respeito de Efraim e Israel, assim como já falei aqui em estudos anteriores, aqui em Oséias mesmo, né? Então está se tratando ali do Reino do Norte. O Reino do Norte, cuja capital então era Samaria, né? E ele foi então para o exílio assírio no ano 722, 721 antes de Cristo. E Deus estava falando então, esse exílio não é aquele exílio do reino do sul. Aqui no reino do norte, esse exílio não foi dado um tempo para esse exílio. Reino do sul, quando foi para o exílio, teve o tempo lá de 70 anos que eles ficaram na Babilônia. Reino do norte não tem um tempo definido. Então Deus não dá um tempo definido para esse exílio do Reino do Norte, mas promete, então, que irá os resgatar. E mais do que isso, ele continua falando aqui no versículo 8, que ele não vai tratar Efraim e Israel
que no caso aí são sinônimos, como tratou Adimá e Zeboim, que também são sinônimos. Adimá e Zeboim são duas cidades, então, ali de quando Deus destruiu lá Sodoma e Gomorra, né? Então são cidades ali de Sodoma e Gomorra. E Deus está falando que não vai fazer com Israel o que ele fez com Sodoma e Gomorra, apesar de Israel ter cometido os mesmos pecados. Se você der uma paradinha aí e for olhar lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, vai falar então ali o profeta que o pecado de Sodoma e Gomorra, e ali o profeta está se referindo ali, né, quando ele fala ali que esse é o pecado da sua irmã Sodoma, né? Ali Sodoma, na verdade, ele está chamando Israel reino do norte. Então, quando eu falo Israel, estou me referindo ao reino do norte, né? Então, ali em Ezequiel 16:49 está chamando Israel de Sodoma porque eles tinham as mesmas práticas. E qual que eram essas práticas repugnantes diante de Deus? Muitas vezes nós achamos então que o pecado ali de Sodoma e de Gomorra era alguma coisa voltada para perversão sexual. Mas quando você olha lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, você vai perceber que não é esse aí o motivo então da destruição. Lá em Ezequiel 16:49 diz assim: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Lembrando Sodoma que ele está chamando Israel, reino do norte, de Sodoma. Então ele está falando, Ezequiel vem profetizando contra o reino do sul e está falando qual que foi o pecado do reino do norte. Então, mais uma vez, início de Ezequiel 16:49. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ele e suas filhas eram arrogantes. Então, primeiro pecado, arrogância, né? O contrário de arrogante é humilde. Continuando o texto, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas, versículo 50, e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Então, qual que era esse pecado então ali, de Israel, reino do norte? Duas coisas. Eles eram arrogantes, e o segundo pecado, tinham fartura, mas não compartilhavam, não se voltavam ali para os órfãos e para as viúvas ali, pobres, né, e todos os tipos ali de necessitados. Então, ali a gente percebe, então, quando ali em Ezequiel está falando a respeito de qual que era o pecado, então, de Sodoma, mas ele está chamando de Sodoma, Israel, reino do norte, é porque Israel, reino do norte, praticavam os mesmos tipos de pecado que Sodoma praticava. E qual que eram esses dois pecados, esses dois grandes pecados ali diante de Deus que o aborrecia, a ponto de destruir Sodoma, né, e mandar para o cativeiro Israel? Era então a arrogância e a fartura de pão. Quando tinham muito, eles não compartilhavam com aqueles que eram necessitados, os pobres, as viúvas, os órfãos, né, as pessoas desassistidas ali da sociedade. Então, agora, aqui voltando para Oséias capítulo 11, versículo 8, Deus está falando que não vai fazer como fez com Sodoma. Então, ele não vai fazer com Israel, Israel, reino do norte, o que ele fez com Sodoma, que é aquela destruição total ali da cidade. Muito pelo contrário, né? Como termina ali o versículo 8, ele fala: o meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Então ele vai falando, você começa a perceber aqui que nesse versículo 8 ele usa sinônimos. Então Efraim, sinônimo de Israel. Adimá é sinônimo de Zeboim.
Enternecido, sinônimo de compaixão. Então está falando que Deus não vai tratar o povo de Israel como tratou Sodoma, mas que ele vai ter compaixão desse povo. Então, antes de enviá-los para o cativeiro, Deus já está falando que esse cativeiro vai ter um fim. E lá então, no versículo 10, ele vai falar que eles seguirão o Senhor, ele rugirá como um leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Então, esse exílio vai ter um fim em Jesus Cristo. Então, olha quanto tempo durou esse exílio diante de Deus, quanto tempo durou esse exílio do Reino do Norte. Lembrando então que o Reino do Norte ele foi para o exílio assírio no ano 722, 721 antes de Cristo. Então foram 700 anos aí de exílio, porque eles começam a regressar só depois do exílio. E talvez você vai se lembrar então ali do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aqui então, nessa passagem de Jesus com a mulher samaritana, onde ela fala ali que eles aguardavam esse Messias que iria trazer essa libertação para eles, você vê essa mulher ali, então, recebendo o Messias, recebendo Jesus Cristo de Nazaré, ouvindo palavras de vida eterna da boca dele e indo para a cidade dela para evangelizar. E aí então as pessoas vão se converter, e ali na passagem vai falar que várias pessoas se converteram. Então, o nosso Deus é um Deus de palavra, o nosso Deus cumpre as suas promessas. Então, quando a gente traz isso para as nossas vidas, né? E eu não sei em que situação que você se encontra, talvez você tenha passado aí por alguma crise, algum tipo de crise, mas entenda que toda crise tem um fim, toda crise tem um propósito e toda crise tem um fim. Israel passou por uma crise e durou séculos, mas essa crise teve um fim. Propósito da crise, fazer com que esse povo se voltasse para Deus, que é o que vai falar então ali no versículo 11. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Então, por onde o Senhor os espalhou, eles vão regressar para o Senhor. E ele termina falando: Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Então, que você venha pegar essa palavra para você, entendendo que o Senhor vai te estabelecer em seus lares. Essa é a palavra do Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.